Você já imaginou confrontar um guerreiro com quase 3 metros de altura, totalmente coberto por uma armadura? E se eu te dissesse que na Bíblia não havia um, mas 2 gigantes assim, tão temíveis que faziam até os exércitos inteiros tremerem de medo? Prepare-se para uma jornada épica pelas páginas sagradas, onde vamos descobrir como Deus usou os improváveis para derrotar os aparentemente invencíveis. Nossa jornada começa no deserto, onde os israelitas, recém-libertos da escravidão no Egito, enfrentaram seu primeiro gigante, Og, rei de Bazã. Imagine a cena. Um povo que passou gerações em cativeiro, agora diante de um rei cuja cama tinha mais de 4 metros de comprimento. A Bíblia nos dá detalhes fascinantes sobre Og, em Deuteronômio 3:11. Pois somente Og, rei de Bazã, havia restado dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura nos filhos de Amon. De 9 côvados é o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado comum. Este versículo não apenas nos dá uma ideia do tamanho impressionante de Og, mas também revela como sua fama se espalhou a ponto de sua cama ser preservada como uma relíquia. Ou não era apenas grande em estatura, mas também em poder. Ele governava 60 cidades fortificadas, cada uma protegida por altos muros, portas e ferrolhos. Imaginemos o terror que tomou conta dos israelitas ao se depararem com um adversário como esse. Como poderiam, um povo sem experiência militar, derrotar um gigante que comandava um reino tão vasto e fortificado? Mas aqui está a primeira lição poderosa. O tamanho do desafio não importa quando Deus está ao nosso lado. O Senhor disse a Moisés em Números 21:34, não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele, a todo o seu povo e a sua terra. Essa promessa certamente parecia quase inacreditável para os israelitas, mas Deus estava prestes a demonstrar que sua palavra sempre se cumpre. É interessante notar que essa não foi a primeira vez que Deus deu tal garantia ao seu povo. Antes da batalha contra Og, os israelitas já haviam enfrentado e derrotado Seom, rei dos amorreus, com uma promessa semelhante de Deus. Essa experiência anterior deveria ter fortalecido a fé do povo, mas enfrentar um gigante como Og ainda representava um desafio formidável. A repetição da promessa de Deus neste momento crítico nos lembra que Ele é paciente com nossas dúvidas e medos, sempre pronto para nos dar segurança e confiança. A batalha que seguiu foi nada menos que espetacular. Apesar de toda a força e das defesas de Og, os israelitas, liderados por Moisés e fortalecidos pela promessa de Deus, conquistaram uma vitória avassaladora. Deuteronômio 3:7 nos dá uma descrição vívida do resultado. Assim, o Senhor, nosso Deus, nos entregou também na mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, como fizemos com Seom, rei de Esbom, destruindo totalmente todas as suas cidades, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Essa descrição detalhada serve não apenas como um registro histórico, mas também como um testemunho da vitória completa que Deus concedeu a seu povo. A menção específica das 60 cidades fortificadas enfatiza a magnitude do triunfo, mostrando que nenhuma defesa humana, por mais impressionante que seja, pode resistir ao poder de Deus quando ele age em favor de seu povo. Essa vitória não foi apenas um triunfo militar, mas um testemunho vivo do poder de Deus e de sua fidelidade às suas promessas. Imagine o impacto que isso teve na fé e na coragem dos israelitas, um povo que, pouco tempo antes, temia até retornar ao Egito diante das dificuldades, agora havia derrotado um dos reis mais temíveis da região. A conquista de Bazã se tornou um marco na história de Israel, frequentemente lembrada nos Salmos e em outras passagens como um exemplo do poder libertador de Deus. Por exemplo, o Salmo 135:10-12 declara: feriu muitas nações e matou reis poderosos, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles em herança a Israel, seu povo.
Esta memória serviria como um farol de esperança e confiança para as gerações futuras, lembrando-as de que, com Deus, nenhum obstáculo é insuperável. A vitória sobre Og não apenas removeu a ameaça representada por Og não se limitou apenas a remover um obstáculo imediato, mas também abriu caminho para a conquista da terra prometida. Bazã, uma região fértil e estrategicamente vital localizada a leste do Rio Jordão, foi conquistada pelos israelitas, proporcionando-lhes uma base sólida para as futuras campanhas ao oeste do Jordão. Além disso, derrotar um rei tão poderoso e temido como Og provavelmente causou uma onda de choque por toda Canaã, espalhando medo nos corações dos outros povos que os israelitas enfrentariam. Isso é evidente em Josué 2:10, quando Raabe, a prostituta de Jericó, se dirige aos espiões israelitas dizendo: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Esta passagem revela como a fama das vitórias de Israel, incluindo a derrota de Og, se espalhou, cumprindo a promessa de Deus de colocar o temor de Israel sobre os povos, conforme Deuteronômio 2:25. Mas a história não para por aí. Séculos depois, os israelitas enfrentariam outro gigante, talvez ainda mais intimidador que Og. Seu nome era Golias, e ele surgiria como o campeão dos filisteus, os inimigos de Israel, na época do rei Saul. O cenário dessa nova batalha não poderia ser mais diferente. Em vez do deserto e das cidades fortificadas de Bazã, agora temos o Vale de Elá, uma região fértil na montanhosa Judá. O contexto político e militar também havia mudado drasticamente. Não mais um povo nômade recém-saído do Egito, mas uma nação estabelecida com seu próprio rei. Contudo, apesar de todas essas mudanças, o desafio de confiar em Deus diante de um inimigo aparentemente invencível ainda persistia. Golias era uma visão imponente, como descrito na Bíblia em 1 Samuel 17:4-7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, com 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Usava grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Vamos pausar para refletir sobre essas medidas. 6 côvados e 1 palmo equivalem a aproximadamente 2,90 metros. A couraça que ele usava pesava cerca de 57 quilos, mais do que muitas pessoas adultas. Sua lança, descrita como um eixo de tecelão, tinha uma ponta de ferro que pesava cerca de 7 quilos. Golias não era apenas um gigante, mas uma verdadeira fortaleza ambulante. Por 40 dias, ele desafiou os exércitos de Israel, zombando deles e de seu Deus. 1 Samuel 17:8-10 registra suas palavras de escárnio. Por que saístes a pôr em ordem de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Ele acrescentou: hoje desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos lutemos. Imagine o impacto devastador que isso teve na moral das tropas israelitas. A cada manhã e tarde, por mais de 1 mês, eles eram lembrados de sua aparente inferioridade diante desse colosso filisteu. O medo se espalhava como uma praga pelo acampamento. A situação era tão grave que 1 Samuel 17:11 nos diz: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Foi nesse cenário de desespero que entrou em cena um herói improvável, Davi, um jovem pastor. Sua introdução na narrativa é feita de maneira aparentemente casual, já que ele não estava no campo de batalha, mas em casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi apenas quando seu pai o enviou para levar suprimentos a seus irmãos no exército que Davi se deparou com a situação. 1 Samuel 17:20-22 nos diz:
Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, tomou a carga e partiu como Jessé ordenara. Chegou à trincheira quando o exército saía em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Israel e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga aos cuidados de quem guardava a bagagem, correu até as fileiras, chegou e saudou seus irmãos. Esta cena destaca o contraste entre Davi e os soldados experientes. Enquanto estes se preparavam para a batalha com gritos de guerra, Davi acabava de chegar, como um simples mensageiro, alheio ao terror que dominava o acampamento. Quando todos os guerreiros experientes estavam paralisados pelo medo, esse jovem, movido por uma fé inabalável, se ofereceu para enfrentar Golias. A reação de Davi ao desafio de Golias é registrada em 1 Samuel 17:26, onde ele diz: "O que farão a este homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?" Note como a perspectiva de Davi era completamente diferente da dos soldados. Enquanto eles viam um gigante invencível, Davi via apenas um filisteu incircunciso que ousava desafiar o Deus vivo. Essa diferença de visão é crucial para entender a coragem de Davi. Sua confiança não estava em sua própria força ou habilidade, mas na fidelidade e no poder de Deus. A oferta de Davi para lutar contra Golias foi recebida inicialmente com ceticismo e até zombaria. Seu próprio irmão Eliabe o acusou de arrogância e irresponsabilidade. Quando o rei Saul finalmente permitiu que Davi enfrentasse Golias, tentou vesti-lo com sua própria armadura, um gesto bem intencionado, mas que demonstrava a falta de compreensão sobre a verdadeira fonte de força de Davi. A recusa de Davi em usar a armadura, registrada em 1 Samuel 17:39, não foi apenas uma questão de conforto físico, mas uma afirmação de fé. Ele estava confiando não em proteção humana, mas na proteção divina. As palavras de Davi a Saul em 1 Samuel 17:37 resumem sua confiança. "O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu." Saulo então disse a Davi: "Vai-te e o Senhor seja contigo." O confronto entre Davi e Golias é um dos momentos mais dramáticos e inspiradores da história bíblica. As palavras de Davi ao se aproximar de Golias ressoam através dos séculos. "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel." 1 Samuel 17:45-46. Essa declaração não é apenas uma demonstração de coragem, mas uma profissão de fé. Davi entendeu que a batalha não era apenas entre ele e Golias, mas uma oportunidade para Deus mostrar seu poder a todas as nações. O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais inesperados e decisivos da história de Israel. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou o gigante. 1 Samuel 17:49-50 descreve o desfecho. Davi meteu a mão no alforje, tirou uma pedra e com a funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele e caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra e feriu o filisteu, matando-o, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Esse momento não apenas decidiu a batalha, mas também demonstrou de maneira dramática que a verdadeira força não reside no físico ou no armamento, mas na fé e confiança em Deus. A queda de Golias com uma única pedra certeira não foi apenas um golpe de sorte, mas uma manifestação tangível do poder de Deus agindo através de um servo fiel. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo pessoal, mas uma reviravolta decisiva na história de Israel. Ela marcou o início da ascensão de Davi como líder e futuro rei, e serviu como um poderoso testemunho do poder de Deus para realizar o impossível através daqueles que confiam nele.
O impacto imediato dessa vitória é descrito em 1 Samuel 17, 51-53. Então, Davi correu, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, tirou-a da bainha, matou-o e cortou-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, gritaram, e os perseguiram até a entrada do vale e até as portas de Ecrom. Os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Sarai até Gate e até Ecrom. A derrota de Golias não apenas eliminou a ameaça imediata, mas também inspirou todo o exército de Israel a perseguir e derrotar os filisteus, transformando o que poderia ser uma derrota humilhante em uma vitória retumbante. Transformar o que poderia ter sido uma derrota humilhante em uma vitória esmagadora. Essas duas histórias, separadas por séculos, compartilham temas profundos que continuam a ressoar até os dias de hoje. Ambas demonstram que os gigantes em nossas vidas, sejam eles desafios, medos ou adversários, podem parecer intransponíveis à primeira vista, mas quando confiamos em Deus e agimos com fé, percebemos que nenhum obstáculo é grande demais. A vitória de Israel sobre Og e a de Davi sobre Golias não foram frutos de superioridade militar ou estratégias brilhantes, mas de uma confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Isso nos lembra que, em nossas próprias batalhas, a chave para a vitória não está em nossa força ou recursos, mas na nossa disposição de confiar e obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Og e Golias representam mais do que inimigos físicos, eles simbolizam tudo o que nos intimida, nos faz duvidar e temer. Podem ser problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos conturbados ou batalhas internas. Contudo, o princípio permanece o mesmo. Com Deus, podemos enfrentar e superar até mesmo os desafios mais assustadores. Assim como os israelitas enfrentaram Og e Davi deu o passo de fé ao enfrentar Golias, somos chamados a agir em fé diante dos nossos próprios gigantes. A promessa de Deus em Isaías 41:10 ressoa através dessas histórias e chega até nós hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A lição de Moisés, ao liderar os israelitas contra Og, nos ensina sobre a importância da liderança baseada na fé, mesmo diante de um inimigo aparentemente invencível. Moisés confiou na promessa de Deus e inspirou o povo a fazer o mesmo. Isso nos lembra que, como líderes em nossas próprias esferas de influência, nossa confiança em Deus pode inspirar outros a enfrentarem seus próprios gigantes. A liderança de Moisés nesse momento crítico não se baseou em sua própria força ou sabedoria, mas em sua disposição de confiar e obedecer a Deus. Da mesma forma, somos chamados a liderar não por domínio ou força, mas por fé e exemplo, confiando que Deus pode fazer o impossível através de nós. Por outro lado, a história de Davi e Golias nos mostra que Deus frequentemente escolhe os improváveis para realizar seus propósitos. Davi não era um guerreiro treinado, mas um jovem pastor. No entanto, sua fé e coragem o transformaram no herói de que Israel precisava naquele momento. Isso nos encoraja a não subestimar nosso potencial quando estamos alinhados com os propósitos de Deus. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, 27 e 29, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes deste mundo, e as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Essa verdade nos lembra que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossas limitações aparentes, para realizar seus propósitos e glorificar seu nome. Ambas as histórias também destacam a importância de confiar nos recursos de Deus e não nos nossos. Os israelitas não teriam chance contra Og, confiando apenas em suas próprias forças, assim como Davi não poderia derrotar Golias com armas convencionais. Foi a confiança no poder de Deus que fez a diferença. Isso nos desafia a reconsiderar como abordamos nossos próprios desafios. Estamos confiando em nossas habilidades ou na força infinita de Deus?
O apóstolo Paulo captou essa verdade em 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando escreveu: Mas ele me disse, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Por fim, essas narrativas nos ensinam sobre a verdadeira natureza da coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Tanto Moisés quanto Davi certamente sentiram medo diante de seus respectivos gigantes, mas escolheram agir com base na confiança em Deus, em sua fé, não em seus medos. Isso nos incentiva a confrontar nossas próprias apreensões, com a confiança de que Deus está ao nosso lado, como é recordado em Josué 1. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas histórias nos motivam a desenvolver uma coragem fundamentada não em nossa própria força, mas na certeza da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Elas nos convidam a dar passos de fé, confiando que, assim como Deus estava com Moisés e Davi, Ele também está conosco, pronto para nos capacitar a enfrentar qualquer desafio em nosso caminho.